Vamos estar estudando hoje Daniel 8 e conforme nós já estudamos anteriormente, Daniel 7, vamos estar mostrando que existem algumas coisas ocultas também e no decorrer do estudo nós vamos estar explicando. Vamos então começar o estudo de Daniel 8, 1, que começa da seguinte forma. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, esse Belsazar ele já era neto de Nabucodonosor. Eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tive a princípio. Então Daniel agora ele tem uma visão e depois é aquela visão que ele teve a princípio. A visão que ele teve a princípio foi justamente de Daniel 7. Foram as duas visões de Daniel. Então essa foi a segunda visão dele. Aí no versículo 2 diz o seguinte: quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão. Elão é hoje o país do Kuwait. E vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Conforme o que nós estudamos no estudo passado, chifres representam reinos, são coisas ocultas. E isso já dá para a gente começar a ter uma noção que foram vistos aqui 2 reinos, um carneiro, E carneiro, como a gente viu, é um animal usado da mesma forma que foi usado também em Daniel 7, é um animal, simplesmente é um sentido figurado, para mostrar que vinha 2 reinos aqui. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último, mostrando que desses 2 reinos apareceram, eram reinos altos, fortes, poderosos. E fala que o mais alto subiu por último. O versículo 4. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Marradas é investida, ou seja, esse reino atacava para o ocidente, para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Então, esses reinos aqui que apareceram, eles investiam contra os outros reinos e se engrandeciam, e iam conquistando os outros reinos. Versículo 5. Estando eu observando, ou seja, Daniel estava observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Nós vimos que chifre representa tanto reis como reinos. E esse bode ele vem agora sobre a terra, ele vem correndo, sem tocar no chão, para ver, é como se ele estivesse voando, ou seja, a gente vê se não tem a resistência da terra, ele vem com muita rapidez, certo? E ele tinha um chifre notável entre os olhos. Versículo 6, nós vamos no decorrer explicar tudo melhor o que significa isso aí. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Ou seja, esse carneiro, que a gente sabe que animais representam um reino também, ele investiu contra o bode, investiu contra o carneiro, uma guerra, a gente vê aqui, e ele destruiu aqueles 2 chifres, ou seja, os 2 reinos. Aí continua, fala, pois não havia força no carneiro para lhe resistir.
E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Ou seja, esse bode aqui que a gente sabe que é o reino, na sua maior força, quebrou esse grande chifre que ele tinha. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, ou seja, 4 desse chifre aqui que foi quebrado, vieram 4 outros chifres. Nós sabemos que esses chifres representam reis ou reinos. E fala para os 4 ventos do céu, para os limites do planeta, da Terra. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Dependendo da tradução, fala terra formosa. Ou seja, de um desses 4 chifres agora, surge um outro chifre pequeno, que se nós fizermos uma associação, parece aquele chifre que nós vimos em Daniel 7 também, que dos 10 chifres lá do animal de Daniel 7, surge um outro chifre pequeno, que quando ele surgiu, 3 chifres foram arrancados. Aqui a gente vê um outro chifre, né, que ele se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, ou terra formosa. Se nós formos em Jeremias 6, 1 e 2, Jeremias 6, 1 e 2, Jeremias 6, 1 e 2 diz o seguinte: Fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a trombeta em Tecoa, e levantai o facho sobre Bet-Haquerem, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei em ruínas. Esse texto aqui mostra Jerusalém sendo sitiada, foi quando ela foi invadida. Então essa formosa, a filha de Sião aqui, ou gloriosa, é Jerusalém, é a terra formosa, ou terra gloriosa. Voltando lá para Daniel 8, né, é o que explica aqui dessa terra formosa ou terra gloriosa, que continua falando do chifre pequeno. E cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário. Foi deitado abaixo. Esse chifre aqui é o mesmo chifre de Daniel 7. É a mesma coisa. Eu vou falar aqui, mas na sequência a gente vai provar. A segunda a gente já provou também em Daniel 7. Esse chifre pequeno é a Igreja Católica, que fala aqui que ela tornou-se muito forte, né? Para o sul, para o oriente e para a terra formosa, para Jerusalém. E fala assim, que ela cresceu até atingir o exército dos céus, né? Ou seja, ela se engrandeceu aqui nesse mundo, se colocando quase que na mesma posição de Deus. Ele fala, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Esse exército e das estrelas é o povo de Deus, o povo santo que eles perseguiram. E fala assim, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. O príncipe do exército nós sabemos que é Jesus. Como se engrandeceu até o príncipe dos exércitos? A Igreja Católica, os papas, né, eles se colocam como um substituto de Deus na terra, ou seja, se engrandecer, querendo parecer Deus também. .
versículo 11, fala: dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Esse texto aqui, nós vamos estar explicando melhor no próximo estudo, quando nós vamos estudar o santuário, porque isso aqui é um enigma também, certo? Que só poderá ser entendido estudando o santuário. Só que aí nós temos que estudar o santuário para ver o ritual que era feito nesse santuário. Aí nós vamos entender por que ele jogou o lugar do santuário, foi deitado abaixo. É esse lugar, é esse ritual que foi anulado, que nós só vamos entender estudando o santuário. O versículo 12 fala o seguinte: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário. Essa parte do santuário. O exército é o povo santo, o povo fiel a Deus, que a Igreja Católica durante 1260 anos perseguiu e matou. E fala com o sacrifício diário, com aquele ritual do santuário que ela anulou, que nós vamos explicar também daqui a pouco, mas nós só vamos provar a hora que estudarmos o santuário. E fala assim, no versículo 12: por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. A Bíblia fala o que é a verdade. Em Salmo 119, 142, a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Ou seja, ela deitou a lei de Deus, jogou por terra e prosperou. Ou seja, ela deitou por terra a verdade, a lei de Deus é a verdade. Isso é o que nós vimos em Daniel 7, que ela ia tentar mudar a lei de Deus, correto? E ela fez isso e ainda prosperou. O versículo 13: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ou seja, um anjo estava perto de Daniel, aí esse anjo perguntou para um outro anjo que estava próximo: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Transgressão é uma coisa que é contrário às coisas de Deus. Assoladora é uma coisa que assola, que tira a esperança, né? Então é uma transgressão que tira a esperança. E fala assim: visão na qual é entregue o santuário, que foi entregue, e o exército dos santos, a fim de serem pisados. Ou seja, que essa igreja deitou a verdade por terra e prosperou. E o anjo questionou: até quando duraria essa visão? Versículo 14, aí o anjo disse, ele fala assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Tardes e manhãs, nós sabemos que é o dia bíblico. Ou seja, aqui fala até 2.300 dias bíblicos, e o santuário seria purificado. Nós sabemos que em profecia, como nós já mostramos em Daniel 7, um dia representa um ano. Então o anjo aqui falou até 2.300 anos e o santuário seria purificado. Mas nós sabemos que santuário não peca. Mas nos rituais do santuário, que nós vamos estar explicando no próximo estudo que vamos estar estudando sobre o santuário, existia o ritual do cordeirinho, dos animais, que eram degolados e o sangue era jogado dentro do santuário. Esse sangue representando os pecados de cada ser humano.
e esses pecados contaminavam o santuário, ou seja, essa purificação do santuário iria passar 2.300 anos e seria feito a purificação do santuário, ou seja, a purificação dos pecados do ser humano. Mas como é que Deus purifica esses pecados? Ele julga. Aquela pessoa que não pede perdão pelos pecados, os pecados subsistem. A purificação do santuário é justamente Deus investigar quem tem pecado perdoado e quem não tem. Ou seja, é o julgamento da história desse mundo. Iria passar 2.300 anos da história desse mundo, e aí começaria justamente o julgamento, que nessa profecia ela não fala nem quando começa e nem quando termina. Vai ser depois que estudarmos o santuário, e depois que quando formos estudarmos Daniel 9, aí a profecia vai dizer quando começa a purificação do santuário. E continuando aqui o versículo 15 de Daniel 8, ele diz o seguinte: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Esse Gabriel que estava perto de Daniel é o anjo Gabriel, que é o anjo de Daniel 7, que em Daniel 7 ele não fala o nome, ou seja, mas alguém deu uma ordem para esse anjo Gabriel aqui explicar para Daniel essa visão. Na continuidade, no versículo 17, ele diz o seguinte: veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Ou seja, essa visão, qual visão? A visão das 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado, porque o julgamento, isso é justamente o julgamento, que seria no tempo do fim, não na volta de Jesus, como a maioria prega. O versículo 18 diz o seguinte: falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. E aí o anjo veio para falar para Daniel o que iria acontecer no último tempo da ira, ou seja, no tempo determinado do fim. Aí ele começa agora, o anjo, explicar a visão daquele carneiro e do bode, que do teor seguinte, que começa no versículo 20. Fala: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, que nós já explicamos isso. A história comprova que a Média e a Pérsia se uniram, formando um reino só, chamado Medo-Pérsia, que no versículo 4, que falava que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. O carneiro, que nós já sabemos que são os reis da Média e da Pérsia, marradas são investidas, ou seja, são as maiores guerras que eles fizeram, né? E as conquistas, ou seja, para o ocidente, para o norte, para o meio-dia, conforme as traduções bíblicas, que foram as maiores conquistas, que foram a Lídia, o Egito e a Babilônia, as maiores conquistas da Média e da Medo-Pérsia. Em relação aos 2 chifres do carneiro, nós vimos que a profecia fala que esses 2 chifres
eles eram altos, né? E o segundo chifre, ele subiu por último, né? Um dos chifres subiu por último. E nós sabemos que a própria profecia fala que eram os reis da Média e da Pérsia que se uniram, né? Formaram um reino. E o povo medo, com o passar do tempo, eles desapareceram. E ficou o reino da Pérsia, que é o reino que se engrandeceu mais e que existe os descendentes dele até hoje, que nós sabemos pela história, né, que é o povo que existe no Irã, inclusive é o que continua fazendo o famoso tapete Pérsia lá. Sobre o chifre pequeno, a maior parte da doutrina diz que esse chifre pequeno, que no versículo 21 fala que é o primeiro rei. E a doutrina diz que esse rei aqui desse chifre pequeno é um rei da Síria, que se chamava Antíoco Epífanes. Só que esse Antíoco Epífanes, dos reis da Síria, ele foi o 8º rei de uma geração de 26 reis. E a profecia fala que esse aqui era o primeiro rei. Então não poderia ser Antíoco Epífanes. E aí fala no 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia, que foi a Grécia que guerreou contra a Média e a Pérsia e derrotou. E fala, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Esse primeiro rei da Grécia aqui é Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que fala que o bode ele vem voando, né, sem tocar a terra, por causa das conquistas da Grécia, desse rei aqui, que foi o rei mais, o maior conquistador que existiu em todos os tempos, o mais rápido que existiu. E o versículo de 22 ele diz o seguinte, o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Nós sabemos, a história mostra que Alexandre o Grande, ele morreu com 30 anos de idade, e o reino dele, em vez de ser transmitido aos filhos dele, os 4 generais dele tomaram o rei. Por isso a profecia diz os prevaricadores, porque roubaram o reino dele. E o reino da Grécia foi dividido em 4 reinos. A história mostra para nós que os 4 generais dele eram Cassandro, que ficou com a Macedônia, Seleuco, que ficou com a Síria, Lisímaco, que ficou com a Ásia, e Ptolomeu, que ficou com o Egito. Então o reino da Grécia, que era um reino muito grande, era o maior reino que existia na época, foi dividido entre os seus 4 generais. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Esse rei que ia se levantar, fala assim, intrigas, né, mentiras, falsidades, isso é o que significa. Fala, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Quem que é esse rei que era grande em seu poder, mas não por sua própria força? Veja bem, nós já falamos que a Igreja Católica, e a Igreja Católica, durante 1260 anos, perseguiu e matou os santos. Só que a Igreja Católica, até hoje, ela não tem exército. Como que ela perseguiu e matou então? Ela se uniu com Roma.
Aqui fala, esse chifre pequeno representa também Roma dos Césares, dos imperadores que surgiram, que uniu. Por que ela era grande em seu poder, mas não com sua própria força? Justamente por isso, a força da Igreja Católica foi justamente o exército romano, o Império Romano, que deu a força para Roma. Então a gente vê surgir aqui tanto Roma imperial, que é chamada Roma pagã, né? E a Roma papal, que é a Roma da Igreja Católica, que eles se unem agora para perseguir os santos, né? E se engrandecer. Ela causará estupendas destruições. Nós sabemos que ela destruiu, em nome de Deus, né, querendo levar o nome de Deus, ela matava e perseguia as pessoas, torturava. Então ela fez estupendas destruições, e fala: prosperará e fará o que lhe aprouver, o que achar melhor. Ela não prosperou? Nós sabemos, hoje é a maior igreja que existe no mundo, e ia fazer o que quisesse. E ainda fala: destruirá os poderosos e o povo santo. Esses poderosos aqui, nós sabemos, quando essa Roma surgiu junto, as duas Romas se ligando. Quando ela surgiu, em Daniel 7, fala que 3 chifres foram abatidos. Que nós sabemos que para ela subir no poder, ela, com o auxílio da Roma Imperial, ela destruiu 3 povos: os vândalos, os ostrogodos e os érulos, povos que foram dizimados e hoje nem existe descendentes deles, correto? Então ela destruiu os poderosos também, 3 reis. E aí fala no versículo 25: por sua astúcia nos seus empreendimentos. Ou seja, astúcia é uma coisa é uma inteligência, mas é uma inteligência para o mal, né? Ela, por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Engano é mentira. Ou seja, ela não ia tentar mudar a lei de Deus, e fala que ela ia prosperar com os enganos dela. E fala: no seu coração se engrandecerá. Ou seja, nós vemos hoje, né, o Papa, ele é tido aqui na Terra como um santo, é equiparado a um Deus. E fala: no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente e vivem em segurança. Ou seja, essa segurança é colocada nessa igreja, e a Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem. Por isso que, dependendo da tradução, pessoas que vivem em segurança ou despreocupadamente. Por quê? Porque colocam a confiança na Igreja Católica. E também levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. O que significa levantar-se contra o príncipe dos príncipes? Eu vou falar, mas a prova vai ser quando nós estudarmos sobre o santuário. No versículo 11, ele fala que ele ia se engrandecer até o príncipe dos príncipes, e dele ia tirar o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O que significa deitar o lugar do santuário? Quando nós estudamos, quando formos estudar o santuário, o ritual que é feito no lugar do santuário é justamente o perdão de pecados, apagar pecados, que nós vamos estudar. Eu estou falando, mas vamos estudar esse assunto. Ou seja, a Igreja Católica, o que ela fez? Ela colocou a missa no lugar do santuário,
e na missa os padres passaram a fazer o confessionário, e no confessionário eles perdoavam os pecados das pessoas. A história mostra que esse confessionário foi feito na época justamente para descobrir as falcatruas das pessoas, os bens das pessoas, e para a igreja tomar esses bens, ou condená-los, levá-los à forca, ou queimar as pessoas. Isso foi o que a Igreja Católica fez. Ela dizia que a missa foi instituída para perdoar os pecados. Ou seja, nós sabemos que o único que perdoa pecados é Deus. É isto que é se levantar até o príncipe dos príncipes, Jesus. A Bíblia fala que Jesus perdoa pecado. E ele fez isso numa passagem, porque Jesus é Deus, correto? E isso é se levantar até contra o príncipe dos príncipes, ou se engrandecer até o príncipe dos exércitos. A Igreja Católica, até hoje, existe o confessionário, que as pessoas vão lá, dizem os seus pecados para o padre, e o padre perdoa, mas isso com a autorização máxima do Papa, que o Papa é que tem poder para perdoar pecado. É isso que a Igreja Católica fez, se engrandeceu até o príncipe. Eles perdoam o pecado das pessoas. Não existe ser humano nesse mundo que possa perdoar pecado de outro ser humano. Quem só perdoa é Deus que perdoa os nossos pecados. Quando alguém comete alguma coisa contra você, você perdoa, mas o perdão do pecado é só Deus que pode retirar esse pecado do livro da pessoa, do livro da vida. Isso é se engrandecer. Isso nós vamos estar mostrando quando formos estudarmos o santuário. E aí, na sequência do versículo 25, ele diz o seguinte: mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. O versículo 26 ele diz: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Ou seja, nós sabemos que essa visão seria para o tempo do fim. Se nós formos em Apocalipse, em Daniel 12, se nós vermos o título de Daniel 12, ele fala sobre o tempo do fim. E isso nós ainda vamos estudar, mas em Daniel 12, 7, ele diz assim, mais para o final, do meio para o final do versículo, falando sobre o tempo do fim, que esse tempo do fim seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa expressão nós vimos em Daniel 7. E essa expressão é os 1260 anos da perseguição da Igreja Católica, da Roma que se uniu com a Igreja Católica. E essa expressão, o início da perseguição começou em 538 depois de Cristo e terminou em 1798 depois de Cristo, já da nossa época, praticamente quase 200 anos já da nossa era aqui, certo? Que foram os 1260 anos da perseguição. Esse tempo do fim, ele seria justamente depois dessa expressão, que terminou em 1798. Ou seja, depois de 1798, o santuário seria purificado, que isso nós vamos ver no próximo estudo. Voltando em Daniel 8, sobre no versículo 13, a transgressão assoladora, que nós vemos que foi entregue a visão
do santuário e o exército, a fim de serem pisados. Nós voltamos para Daniel 12, 11 agora, fala: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. 1290 dias em profecia, cada dia valendo um ano. Então existiria ainda 1290 anos até o tempo do fim. O tempo do fim é justamente essa expressão. Ele começou o tempo do fim em 1798. 1798 começa o tempo do fim, quando o santuário iria ser purificado. A partir daí, quando seria posta essa abominação desoladora de Daniel 12, 11 e de Daniel 8, 13? 8, 13 fala que ainda teria 1290 dias para o tempo do fim. Se nós fazermos a conta, 1798 menos 1290, que era o tempo, 1290 menos 1798, fazendo a conta, tá? Essa conta dá 8, 9 para 9, 0, 2 para 7, 5, 1 para 1, 0. 508. Em 508 depois de Cristo, 508 depois de Cristo é que foi instituído, foi colocado a missa. A missa, em que na missa as pessoas confessavam seus pecados e tinham seus pecados apagados pela Igreja Católica. Ou seja, foi tirada a esperança das pessoas, que as pessoas tinham que pagar, comprar indulgência para entrar no céu, tinham que confessar os pecados para a Igreja Católica para poderem ter a salvação também. Tiraram isso de Deus, tiraram o lugar do santuário, foi posta uma abominação. Abominação é uma coisa que Deus não aceita. Desolador é que tira a esperança das pessoas, correto? Pois a partir de então, as pessoas passaram a ter seus pecados perdoados pela Igreja Católica e não mais por Deus. No versículo 26, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. E para que Daniel preservasse a visão, porque se referia ainda a dias ainda muito distantes do tempo de Daniel. Mas nós sabemos que essa profecia das 2300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado, a purificação do santuário é justamente pelo julgamento, porque Deus não apaga pecado de quem não pede perdão. Então Deus faz o julgamento e purifica o santuário. Aquele que pediu perdão tem os pecados apagados, está salvo. Aquele que não pediu perdão vai se perder. Mas essa profecia, ela mostra que ia passar 2300 anos, que ela não fala quando começa e nem quando termina, mas que essa purificação do santuário seria após o tempo do fim. E o tempo do fim começou justamente aqui, em 1798. Tempo do fim. Que fim? O fim da humanidade, certo? De terminar essa vida, de ser tudo purificado e ter uma nova vida agora sem pecados. Então, o santuário seria purificado depois desse tempo aqui. Nós sabemos que isso antes de Jesus.
certo? E para terminar a profecia, só a leitura, o versículo 27 diz assim: eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Ou seja, Daniel também não entendeu essa profecia, porque Deus não revelou para ele justamente sobre as 2.300 tardes e manhãs. Uma coisa que nós precisamos deixar em mente, que é muito importante, é justamente a visão que ela mostra que apareceu os reis da Média e da Pérsia, que aconteceu em aproximadamente 539 a.C. Depois veio o rei da Grécia, que guerreou e venceu a Medo-Persa, e apareceu em 331 a.C. Depois, aquela ponta pequena que é Roma, tanto na forma pagã como papal, a pagã dos imperadores e a papal da Igreja Católica, que se uniu e começou a guerrear contra os santos, perseguir e matar. E aí depois, junto com Roma, aquele chifre pequeno que fez a perseguição contra os santos, que durou 1260 anos, que nós vimos a expressão um tempo, dois tempos e metade de um tempo em Daniel 7, que está em Daniel 12 também, que mostra que o tempo do fim seria depois dessa perseguição, no final, que terminou, a perseguição começou em 538 e terminou em 1798. E nós sabemos também que ia ser posta uma abominação desoladora, que em Daniel 9 mostra que para chegar ao tempo do fim ia levar ainda 1290 dias ou anos proféticos. E nós fazendo a conta, 1798, a história comprova o tempo dessa perseguição aqui, que o tempo do fim começou em 1798. Que antes disso, 1290 anos antes, ia ser posta a abominação desoladora. Fazendo a conta, nós chegamos em 508, que foi quando se instituiu a missa, que a partir da missa, a Igreja Católica passou a perdoar os pecados. Ela retirou da mente do ser humano que Deus é que poderia perdoar pecado, e isso ela faz até hoje, certo? A sequência, ou seja, depois do tempo do fim, depois dessa perseguição aqui, o santuário seria purificado. E isso nos próximos estudos vai mostrar para a gente. A purificação é justamente o julgamento da humanidade. Que quando encerrar o julgamento, encerra a vida aqui na Terra. Que a maior parte das doutrinas mostra que quando Jesus vem, ele vem para julgar. Mas a Bíblia fala que quando ele vir, ele vem com o galardão. O galardão já está com ele para entregar a cada um segundo as suas obras. Se o galardão já está com ele para entregar, é porque o julgamento, quando ele vier, o julgamento já passou. E assim, e a Bíblia fala que a volta de Jesus vai ser como foi na época de Noé. Na época de Noé, a porta da arca foi fechada e levou 7 dias para começar a chover. Só que aquele povo, o povo antediluviano, não tinha mais chance de entrar na arca. Ou seja, eles foram julgados antes de começar o dilúvio. E assim vai ser a volta de Jesus. Quando Jesus vier, o povo já vai ter sido julgado. A vida de cada um já vai ter sido decidida antes da volta de Jesus. E é por isso que as pessoas estão vivendo despreocupadamente ou em segurança e vão ser destruídas, porque não sabem que o julgamento acontece antes da volta de Jesus. E é isso que as profecias mostram para nós.